Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 25. Minha história começa quando eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 34. Eu não quero que o meu nome apareça, nem que você diga quem eu sou. Ninguém no meu trabalho, nem na minha família sabe da minha história. Na verdade, eu não queria ser exposta, eu não queria que ninguém soubesse. Ninguém sabe. Eu namorava já há algum tempo, eu fazia faculdade, morava com a minha mãe e eu recebia pensão, né, do meu pai. A minha família era muito conservadora. Só para você ter uma ideia, minha mãe nunca tinha falado de sexo comigo. Eu dependia do meu pai para viver e era aquela vida de estudante. Eu sempre fui muito atenta ao meu corpo. E logo na primeira semana eu percebi que tinha ficado grávida. Eu fiz um exame de sangue e comprovei. Eu estava com meu namorado na época em que recebi o exame, em que abri o exame, e ele logo se animou, disse: vai ser um filho lindo, a gente vai ter essa criança. Eu não queria saber de nada daquilo, né? Ele era um tipo irresponsável, sem trabalho, ele não estudava. Como é que ele podia ser responsável por outra pessoa, se nem por ele mesmo? Ele conseguia ser. Eu também não me sentia nem um pouco motivada para ser mãe. Eu preciso ser honesta com você. Eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito angustiada e foi desesperador. Porque por mais que eu soubesse que havia tido uma relação sem camisinha, isso é uma coisa diferente de imaginar que isso poderia acontecer comigo. Talvez seja assim com muitas pessoas, né? Uma coisa é nós sabermos da informação e outra é o risco fazer parte da nossa própria vida. Eu logo me dei conta que eu precisava fazer alguma coisa e eu não podia ficar vivendo aquele desespero. Eu tinha uma família, ou melhor, eu tenho, como eu disse, muito conservadora. Eu não tinha ninguém em quem me apoiar. Na faculdade eu tinha uma amiga mais velha, e veja você, mais velha é a idade que eu tenho hoje, ela tinha na época, né? Mas eu a via como uma mulher muito mais velha. E ela tinha uma cabeça mais aberta, eu não tinha quem procurar, eu fui procurá-la, eu fui conversar com ela. Ela me falou da medicação, do Citotec. Eu fiz uma busca pela internet e eu vi que ele era ilegal, que era vendido na clandestinidade e que em alguns camelódromos, assim, mercado de rua na minha cidade, eu poderia encontrar. O meu namorado na época vendeu o celular e foi comprar os remédios. Ele chegou com 4 comprimidos. Eu tive a orientação que eu deveria tomar 2 e inserir 2 na vagina. Deveria dar um tempo entre os primeiros que eu usava para depois fazer o segundo ciclo de tomar e inserir. Nós fizemos isso juntos, na casa dele. Até porque minha mãe, ela não podia saber, né? Ele me apoiou muito e eu preciso dizer que ele me apoiaria se eu resolvesse ter, como ele cuidou de mim nesse momento, que foi um momento delicado, ele era um momento de sofrimento, né? Eu devia estar com alguma coisa como 2 semanas, 15 dias de gestação do meu atraso menstrual. Então foi tudo muito simples. Foi como se fosse uma menstruação maior, uma cólica mais intensa. E quando eu vi que tinha terminado, era como se o sangue tivesse coagulado, aquilo tinha acabado. Quando desceu tudo, eu pude descansar, eu resolvi que eu não falaria com o ginecologista que eu ia naquela época, eu deixei passar um tempo e conversar com ele. Então, eu não fiz exame nenhum, eu não chequei nada, parecia que estava tudo bem. Depois eu criei coragem, eu conversei com ele, com o médico, eu fiz os exames e realmente estava tudo bem. Eu preciso dizer a você que hoje eu não me arrependo. Não é arrependimento que eu trago dessa história. A minha história é comum, como você já deve ter visto e outras que você ouviu. Eu não teria condições de ter aquele filho, mas eu tive o privilégio de ter contado com pessoas que me ajudaram, que foi essa amiga e esse meu ex-namorado. Essa amiga me ajudou não só sobre como fazer, mas ela não me julgou. Ela cuidou de mim no que eram as minhas escolhas.
Sabe, eu não gostaria de passar por isso novamente, eu não tenho filhos, não está nos meus planos tê-los, mas essa não foi uma história traumática para mim. Ela só não é uma história feliz de contar. Eu acho que você consegue entender essas duas coisas. Não há trauma, mas não é uma história feliz para eu contar novamente. E também não é uma história que eu me orgulhe, eu não usaria essas palavras. Sabe, é daquelas histórias que a gente conta só em momentos muito especiais da vida. Como foi agora.